No início da minha caminhada, eu ainda frequentava lugares que não agradavam ao Senhor, eu ainda participava de coisas que não agradavam aos olhos dele, com redes sociais. E através disso, muitas pessoas vêm contar testemunhos. Eu vejo você louvando no Instagram, eu vejo você no dia a dia. E aí ele me acordou me chamando, me contando desse sonho, né? Mas que no sonho era como se fosse algo que não era viável, né, para mim fazer parte. Não era um ambiente para que eu pudesse estar, mas que o Senhor tinha mostrado. E quando não foi nem uma semana, mais ou menos, chegou uma solicitação no meu Instagram, justamente com todas as informações que ele tinha recebido do Senhor através desse sonho. E recentemente até chegou um tempo que eu nunca tive isso de crise de ansiedade e quase um início de depressão. Eu cheguei em um momento que recentemente, eu me deitava e não conseguia me levantar. Não conseguia respirar direito. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo o primeiro episódio da terceira temporada do Evancast. Seja bem-vindo à terceira temporada do Evancast, uma temporada que vai ter muitas coisas. Isso aí, já começa pela Sala Nova. Nós estamos aqui hoje marcando o início da Evancast Church, entendeu? Que a gente pintou tudo de preto, só falta o nosso pad tocando pinho, a máquina de fumaça. Sândalo tá com você, bota aí, fumaça e um palédio assim no fundo e é isso aí, né? E um pad. É brincadeira, gente, é brincadeira. Mas enfim, estamos felizes e ansiosos para começar mais uma etapa desse nosso projeto e é sobre isso, né? Exatamente. Estamos começando. Vocês vão ver as diferenças. Uma vez um episódio vai ter quadro, aí no outro não vai ter. Mas o que importa é o que interessa. Estamos aqui produzindo conteúdo com propósito para você. Porque a gente teve algumas oportunidades de gravar com algumas pessoas, como Eli Soares, que esteve aqui. A gente tem episódio com Eli Soares. Se prepare que vai sair. Teve o missionário também, Capes, pastor Capes. Veio lá do outro continente. Veio da África pra cá. E a gente não poderia deixar passar a oportunidade de não gravar com eles. Por causa de um LEDzinho na TV, de um quadro, jamais. E a parede já tava preta mesmo. Já podia começar, né? Abrir as portas. Mas enfim, que bom. Estou feliz que a gente está aqui. Mais uma etapa desse projeto e seguimos juntos, né? Uma etapa pra gente concluir mais uma missão. E essa missão vai ser um pouco mais longa, né? As outras temporadas encerravam no meio do ano. Essa vai durar até acabar. Que coisa boa! Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Que bom, né? Que eu ainda estou aqui, você não me removeu. É claro. Né? Não troquei por um coelho. Pois é, né? Vivem querendo me silenciar, vão botar um coelho no meu lugar. Me vende, bota um coelho no meu lugar. Brincadeira, mas é verdade. Mas é isso. Queria agradecer também a toda a equipe que esteve com a gente desde o princípio. Estão aqui também ainda ajudando, não desistiram de Thalita. Olha! Que absurdo! Mas estamos aqui com terceira temporada. É isso aí. E também na terceira temporada o que é que tem? Patrocinadores. É isso aí. Hoje nós estamos com pessoas especiais, já começando com ele, Edilson Júnior, da Clara, que está com a gente desde a primeira temporada, oferecendo bons planos de internet para você, que precisa de planos que vão agregar na sua vida. Então é só procurar Edilson Júnior. Mas hoje nós também estamos com um novo patrocinador, Cavalcante e Vidal, para implantes e estética dental. Então, se você está procurando dessas soluções odontológicas, é só você procurar, porque eles vão oferecer um serviço de qualidade. E por fim, novamente, também estamos com Lisbelle, Vestindo com Amor. Então, se você procura por peças infantis femininas, é só conhecer o catálogo das meninas e desfrutar do atendimento, que elas são maravilhosas. E a gente segue com o apoio dessas pessoas que vão abençoando esse projeto, mas também podemos ser abençoados por você que está aí na sua casa. Como é que eles podem nos ajudar, Pedro? Exatamente. Você que não é um patrocinador, mas quer fazer uma oferta para esse projeto, quer abençoar esse projeto, é só escanear o QR Code que vai aparecer aqui, assim, ó. Aqui, olha ali, deixa eu ver, por aqui, assim, ó. Vai aparecer agora, ó. Plim! Apareceu lá para você. É só escanear esse QR Code e fazer uma oferta de amor para que esse projeto continue crescendo e abençoando as pessoas, porque aqui a gente produz um conteúdo com propósito.
para você e para aquela pessoa que você vai compartilhar. É isso aí. Até porque nós não estamos somente no YouTube. Aonde nós estamos, Pedro? Estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram. No TikTok e no Instagram tem cortes maravilhosos com momentos marcantes que aconteceu no podcast para que você assista e compartilhe para depois assistir o episódio completo no YouTube. Se caso você esteja trabalhando, esteja dirigindo e não puder assistir, você pode ouvir no Spotify. No Spotify. Então, onde você pesquisar, a gente vai estar lá. Com episódios completos aqui e no Spotify. E é isso aí. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, porque você vai ter conteúdo a semana inteira para edificar a sua vida e para abençoar a vida de outras pessoas. E nós já vamos começar o nosso bate-papo, né? Exatamente. O primeiro episódio da temporada. Hoje nós temos a honra de receber alguém muito especial aqui. Hoje nós estamos com Gisele Andrade, ela que é multitarefas. Ela é ministra de louvor, influencer, fotógrafa, casada com Rômulo Silva, pai de Noah também, né? Isso. E ela veio da Assembleia Boas Novas. Então seja bem-vinda para hoje nesse bate-papo, a gente trocar experiências e ouvir da sua história. Seja bem-vinda, Gisele Andrade. Amém, amém. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, é uma honra receber você aqui, já no primeiro episódio da terceira temporada. Isso aí. E já, pra gente já começar, eu queria saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Sim. Olá, pessoal. Como vocês já sabem, né? Eu me chamo Gisele e vivo nessa correria do dia a dia, tanto sendo mãe como também sendo esposa, ministra de louvor, fotógrafa, digital influencer, enfim. Mas meu foco é sempre estar agradando aos olhos do Senhor, né? Para que o meu testemunho venha a ser um testemunho vivo. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre mim, que eu tenho certeza que vai edificar vidas. E eu iniciei na vida, né, na caminhada cristã em 2016. Não vim de uma família cristã, mas ao mesmo tempo pude ver as mãos de Deus em toda a minha caminhada, desde pequena. O Senhor sempre me deu muitos livramentos, a minha família. Hoje, graças a Deus, sou cristã. Minha mãe é cristã, minha irmã também. Tenho um irmão que também já está próximo, enfim. E o Senhor tem um propósito para tudo, né? Tanto na minha vida e através da minha vida para com minha família. Hoje sou casada com meu esposo há 8 anos. Tenho meu filho de 2 anos, vai fazer 3 anos agora, dia 10 de maio. E a minha caminhada com Deus nunca foi fácil, mas é como eu sempre falo, as histórias mais difíceis de viver são as mais belas de contar, né? Uhum. E isso é um fato, porque a caminhada com Deus ela não é fácil, mas no final vale a pena. Amém, amém, amém. Isso. Bom, e a gente querendo entender um pouco sobre a sua caminhada com Cristo. Primeiramente, quero dizer que eu tenho certeza que daqui para esse episódio sair, seu irmão já vai estar nos caminhos de Cristo. Amém, em nome de Jesus, 100% entregue. E a gente vai poder ouvir esse testemunho também. Mas, entendendo que você é uma pessoa que não veio de um lar cristão, mas você pôde conhecer a Cristo e ter sua vida transformada, como é que é para você conciliar isso com as redes sociais, por exemplo? Porque a gente sabe que nas redes sociais a gente está acostumado a ver os nomes grandes sendo influências, que são pessoas que não são cristãs e que, na verdade, muitas vezes produzem conteúdo que até vai um pouco contra os nossos princípios, com a nossa fé. Então, como foi para você iniciar nesse caminho da influência, das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão daquilo que é princípio para você? Então, eu iniciei na caminhada cristã, mas no início da minha caminhada, eu ainda frequentava lugares que não agradavam ao Senhor, eu ainda participava de coisas que não agradavam aos olhos dele, como, por exemplo, eu participava muito de concursos de desfiles e tudo mais, né? Sim. E eu lembro de uma época, não me lembro bem o ano, mas era bem no início da minha caminhada cristã, que veio um pregador de São Paulo, junto com sua esposa, que era ministra de louvor também. E minha mãe, ela gosta muito de colocar pessoas dentro da minha casa quando vem pessoas de fora, que ela já é de outra congregação. Uhum. Mas aí, sempre que tem congresso, festividades, ela sempre gosta de colocar. E nesse dia, eu tava vendendo os bilhetes para mim poder viajar para o Rio Grande do Sul para desfilar. Uhum. Só que aí, esse rapaz, que era o pastor, esposo dessa ministra de louvor, era como se, por exemplo, ele estivesse aqui na minha frente e eu comecei a vender os bilhetes, dizendo que tinha um sonho de viajar para desfilar, que eu gosto muito da área de moda, né? Sim. Só que aí, do nada, ele começou a falar em mistério, aí disse, ou você desiste dessa caminhada que você quer,
ou eu, teu Deus, vou te quebrar todinha para poder você seguir o que eu quero de você, que no caso eu sou ministra de louvor hoje, e para a glória e misericórdia de Deus, hoje eu entendi o real propósito meu no caminho, nos caminhos do Senhor, né? E desde o início sempre foi assim, muito difícil. É difícil abrir mão das coisas do mundo, mas como eu falei, vale muito a pena. E eu entendi nessa caminhada que o meu propósito na internet é justamente esse, evangelizar pessoas através da minha vida, com o meu testemunho, com o que eu prego, com o que eu vivo, e através da minha área de trabalho, como, por exemplo, digital influencer, né? Trabalho divulgando empresas, trabalho também com fotografia e com redes sociais. E através disso, muitas pessoas vêm contar testemunhos. Ah, eu vejo você louvando no Instagram, eu vejo você no dia a dia. E sua vida edifica a minha vida. E isso, pra mim, faz o real sentido de eu estar na internet, né? Por isso que sempre quando alguém me pedir conselho de como começar, de como entrar nas redes sociais, principalmente quem é cristã, não é fácil porque vem outras oportunidades que não agradam a Deus, mas a gente tem que pedir discernimento a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai direcionar o melhor a se fazer. É isso aí. Inclusive, era justamente sobre isso que eu ia te perguntar. Sim. Durante a sua caminhada ali como influencer e tal, já apareceram propostas ou oportunidades assim de trabalho que você precisou recusar? Com certeza. Inclusive, recentemente, e como eu tenho um esposo que ele é assim, bem espiritual também, um testemunho que eu vou contar. A gente foi, enfim, um dia, dormiu e ele acordou me contando um sonho que ele teve, como se fosse alguém querendo me dar uma oportunidade, que entrava em contato comigo, que não era da cidade. E essa pessoa entrava em contato com ele, aliás, comigo, para perguntar se eu gostaria de fazer parte de um trabalho. Isso é só um testemunho de algo que Deus mostrou, né? Uhum. De outras oportunidades que já tiveram, essa é uma das. E essa pessoa, no sonho, né, entrava em contato, perguntando se eu gostaria de fazer parte de um trabalho para fazer a divulgação de um mercado. E que ia ser legal, ia sair em vantagem para mim e tal. E aí ele me acordou me chamando, me contando desse sonho, né? Mas que no sonho era como se fosse algo que não era viável, né? Para mim fazer parte. Não era um ambiente para que eu pudesse estar. Mas que o Senhor tinha mostrado. E quando foi, não foi nem uma semana, mais ou menos, chegou uma solicitação no meu Instagram, justamente com todas as informações que ele tinha recebido do Senhor através desse sonho. E no sonho, era justamente o que eu recebi, a proposta que eu recebi no meu Instagram, de ir para um lugar fora, uma cidade próxima daqui, para participar de uma campanha, de um mercado. Mas eu nem respondi, na verdade. Quando eu vi, é porque eu não posso contar os detalhes, né? Uhum. Mas quando eu vi, meu Deus, o Senhor é muito fiel em minha vida, porque Ele mostra, assim, coisas que a gente nem imagina, né? Os detalhes. Ele vai e faz com que a gente não venha estar no ambiente que Ele não quer, né? Sim. Porque, com certeza, se eu tivesse ido, seria um mau testemunho, ou realmente não é o que agrada aos olhos dele, que não ia agradar também as pessoas que me acompanham, né? De estar me acompanhando. Então, enfim, são todos os dias várias oportunidades, mas a gente tem que estar com os nossos olhos fixos em Jesus, que se não tiver, não dá certo. É isso aí. Sim, verdade. A gente tem que ter cuidado, né, com tudo isso, porque por a gente estar na frente das câmeras, muita gente acompanha e acaba que a gente influencia as pessoas. Outras pessoas. E muitas pessoas se espelham. Por Com exemplo, certeza. você como digital influencer, muitas pessoas se espelham em você para sua vida, rotina. Eita, Gisele tá fazendo isso, então se ela faz, eu posso fazer também. Sim. Então vai levando isso, vai levando. Então, que nem a gente tava conversando no outro episódio, muitas vezes a gente prega mais, nossa pregação, né, pode falar mais alto através daquilo que a gente faz do que aquilo que a gente prega. Por exemplo, você pode postar uma story pregando a palavra, mas você postar ou viver alguma coisa que não está pregando. E quando você vive aquilo que você está pregando e ainda mais um pouco, a sua pregação vai ter mais alcance, mais impacto do que só estar usando as redes sociais para estar ministrando, né? Então, isso é bom, a gente estar pautado em Cristo e firmado na rocha que é Ele, e sempre estar seguindo os direcionamentos dele, porque às vezes pode aparecer até uma proposta que pode brilhar nos nossos olhos, mas não é aquilo que Ele quer pra gente.
Eu me lembro uma vez até do pastor Sidney. O pastor Sidney hoje está nos Estados Unidos, né? Está fazendo seu doutorado em teologia lá. E eles sempre teve a promessa de Deus de ir para os Estados Unidos. Só que antes ele tinha recebido uma proposta que brilhava os olhos dele para ir para lá, né? Já com emprego, já com taxa de matrícula, com o mesmo de coisa. Que seria, rapaz, isso é de Deus. Sim. Isso é de Deus, que vai acontecer, vai ser assim, assim. Só que eu disse, não, eu não mandei ninguém fazer nada. Tá vendo? E ele, pautado em Cristo, firmado na rocha, que é Cristo, recusou a proposta. Aí depois surgiu a oportunidade dele ir, não com tantos benefícios que ele teve dessa proposta, mas na certeza que Deus estava tomando conta... Com a provisão de Deus, né? Do seu ministério, Deus estava tomando conta da sua família. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente que está à frente de ministérios, líderes, que estamos influenciando nas redes sociais, a gente tem que ter esse cuidado do que fazer e sempre estar diante do propósito de Deus e da vontade dele, porque a gente pode estar fazendo coisas que Deus não quer e achando que Deus quer, sem estar dando ouvidos àquilo que Deus está passando para a gente. Isso aí. Falando sobre exemplo e tal, era o que eu estava pensando também, é o seguinte, que além de você estar num lugar das redes sociais de visibilidade, porque, como você falou, as pessoas se inspiram com aquilo que você faz e leva para as suas redes sociais, mas também aquilo que a gente faz fora das redes sociais, porque quando você está num lugar de visibilidade, as pessoas esperam que você seja coerente com aquilo que você fala, que né? Como a gente falou, mas principalmente com as nossas atitudes, porque às vezes alguma coisa que você está fazendo fora do offline, as pessoas vão cobrar que você tenha os mesmos princípios, que siga aquilo que a gente fala na internet. Por exemplo, nós aqui estamos num podcast, você usa as suas redes sociais, e aquilo que a gente usa nas plataformas digitais, a gente precisa levar também para offline, porque as pessoas estão observando, às vezes para criticar, mas às vezes também para serem ensinadas, porque as pessoas que observam às vezes para criticar, elas podem ser inspiradas e alcançadas por Cristo através daquilo que a gente faz na nossa vida. A gente pode ser um ponto de referência de oração, um ponto de referência de palavra de Deus para as pessoas, porque às vezes as pessoas podem olhar para criticar, para buscar um erro, mas a gente sabe que não são poucas as vezes que as pessoas que estão em lugares de referência, seja no altar, seja na internet, enfim, muitas pessoas observam para criticar, mas aí quando elas precisam, elas sabem onde elas vão encontrar um exemplo consistente para achar uma oração, para achar uma palavra, para achar um louvor que toca, enfim, isso é muito importante, que a gente não abandone os princípios independente do local, online ou offline, porque o Senhor está com a gente o tempo todo e as pessoas precisam ser alcançadas por nós, independente. A gente precisa ser missionários, independente se é online social ou não, ou offline. Exatamente. Sim. E a gente está falando aqui sobre rede social, sobre influenciar na rede social. Como foi que você teve o start na sua mente de eu posso usar a rede social para isso? Ou você já usava a rede social antes e depois que se converteu, continuou usando, só que agora com o propósito... Eu já usava as redes sociais, né, por trabalhar com divulgações, sendo modelo, trabalho com maquiagem também, e aí diante disso, foi espontâneo, né, de eu começar a querer publicar o que eu vivo, na verdade. E que, na verdade, nem posto tudo que eu vivo, né? Porque hoje a gente preserva muito essa questão de publicar tudo o que a gente vive. Mas não deixar de publicar a verdade do que a gente realmente é, que é muito importante, né? Mas o mundo, da forma que ele está hoje, a nossa preferência é deixar algumas coisas realmente em off, né? Da nossa vida, preservar tanto família como nossa vida ministerial. Porque... vem muitas acusações do que acham e que não acham certo, do que acha certo e que acha errado. Mas até como teve uma ministração ontem lá na igreja, alguns momentos existem pessoas que se levantam para dizer tá certo, tá errado. Mas isso, Deus quer ver realmente quem é o de verdade, o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente, se é essa pessoa que acusa o que está fazendo certo e errado, ou somos nós que mantemos a nossa posição diante dele, né? Diante das situações, porque muitos estão nas redes sociais querendo ver o nosso bem, querendo ver aquilo que a gente vive, e outros, pelo contrário, né? Estão esperando somente uma queda, somente algum erro para poder apontar. Mas o nosso foco hoje é mesmo falar de Cristo, ministrar louvor, porque o louvor para mim é um ponto que, na minha opinião e pelos testemunhos, né, alcança muitas vidas, né, para o que o Senhor me chamou.
E é para isso que a gente segue fazendo essas publicações, falando de Jesus e tudo mais. A gente já falou aqui diversas vezes sobre como o louvor ele é uma ferramenta poderosa, porque, Demais. querendo ou não, ele é música. E música toca as pessoas, independente de ser gospel ou não. Ela toca, ela emociona, alcança o Edifica coração das vidas. pessoas. Exatamente. Só que quando a gente está falando de louvor, serve justamente para edificar. Principalmente se a gente está falando de uma pessoa que está fazendo as coisas realmente debaixo da influência do Espírito Santo, sendo usada por Deus. Porque músicas, cristão ou não, emociona. Mas Sim. aquilo que edifica, aquilo que transforma, é aquilo que vem da parte de Deus. Então é extremamente importante que a gente tenha pessoas usando os seus dons, os seus talentos, a sua disponibilidade para servir a Deus e para usar as ferramentas que elas têm para alcançar novas pessoas. E Com como certeza. é importante, né, o louvor, porque o louvor é de fácil acesso, ele é acessível. Você Sim. não precisa ter um grande domínio de teologia para compreender uma letra de um louvor que está sendo ministrada. Você pode ser alcançado, você pode alcançar públicos que às vezes não vão na igreja, mas eles vão ouvir você cantando na rede social ou vão ser alcançados através do algoritmo por alguma música, algum louvor que esteja passando, e aquilo pode ser uma ferramenta para alcançar a vida daquela Com pessoa. certeza é. Uhum. Você também falou sobre as redes sociais e sobre as pessoas observarem muitas vezes para só esperar um erro, um Sim. vacilo. Eu queria saber se no seu tempo ali de rede social, porque existem os dois lados do influencer, né? Ele tá online, mas ele também é observado offline. Você já Sim. passou por algum episódio de hate ou de crítica online ou presencialmente? De chegar até mim, não, mas de virem comentar comigo já. Mas eu prefiro não, falar, conversar com a pessoa sobre o assunto, mas prefiro deixar nas mãos de Deus, porque, como eu falei, o Senhor quer ver a nossa posição diante desses momentos, entendeu? Sim. Porque Ele não espera que a gente vá falar ou debater sobre isso com a pessoa que questionou ou fez, enfim, questionamento sobre isso, sobre alguma crítica, ou seja lá o que foi publicado. Mas Deus, ele espera que a gente venha manter a nossa essência, né, Sim. e o nosso posicionamento diante dele. Então, mas diante da situação de alguém vir criticar ou algo do tipo, se eu tive faz bastante tempo, não me lembro bem. Que bom. Amém, amém. Você falou também sobre questão de preservar alguns conteúdos, né? De não Sim. colocar tudo no ar. Até porque hoje a gente vê Precisa que muita de gente segurança, né? tem muita gente que pega aquele conteúdo que a gente produz e usa para outras formas, ou então Verdade. faz recortes para poder estar difamando a nossa imagem. Mas como é que você decide ter esse discernimento do que vai para o ar e do que não vai para o ar? Não, isso aqui eu vou colocar, isso aqui eu já quero manter mais preservado, digamos assim. Então, antes eu era mais de postar tudo. Eu sempre fui de, vou publicar isso, vou publicar aquilo. Mas hoje, diante de muita conversa também com meu esposo e diante de situações, espiritualmente falando, né, que Deus já havia vindo mostrando pra gente, a gente decidiu preservar por conta de querer ouvir e obedecer à voz de Deus. Foi isso que fez com que a gente decidisse não se expor tanto, né? Justamente por esse fato das pessoas não quererem totalmente seu bem. A gente não conhece todo mundo que acompanha. A gente conhece quem a gente acompanha, né? Mas a quantidade que nos visualiza todos os dias é grande. Apesar de somente eu trabalhar com rede social e ele não. Mas se torna ao mesmo tempo uma pessoa exposta, né? Junto comigo, sim. com meu filho. E situações que acontecem dentro de casa, espiritualmente, assim falando. E a gente tendo discernimento de entender, não, eu acho que é melhor a gente parar por aqui essa questão de expor muito a criança ou o relacionamento, para que acabe não atrapalhando. E o que nos faz a manter essa posição mesmo é a voz do Espírito Santo, é ele que direciona tudo. Perfeito. Amém, amém. A gente ia perguntar justamente sobre isso, como é que as redes sociais impactam ali no cotidiano da família, no relacionamento, no dia a dia. E aí é bom saber que isso é algo que vocês estão construindo juntos, né? Observando e decidindo o que vai pro ar, o que não vai, porque, como você falou, existem algumas situações espirituais, mas também existem questões de segurança, então é bom fazer aquele filtro do que vai e o que não vai pro ar. Amém, amém. Hoje também você, como Thalita leu, tem várias funções. Você é esposa, criadora de conteúdo, é mãe. Então, assim... Ministra de louvor. Ministra de louvor, digital influencer. Então, são muitas coisas para conciliar. Como é que você consegue conciliar isso tudo sem que deixar que nada fique com falta, né, da sua presença e mantendo a sua vida espiritual ali Ativa. ativa?
Eu acho que antes de tudo dar certo, ter uma vida, uma presença ativa ali na vida do meu filho, no relacionamento, na família, a minha vida espiritual ela tem que estar acima disso, pra mim estar bem com minha família, eu preciso estar bem espiritualmente. E voltando a falar sobre louvor, no meu dia a dia, na minha rotina, eu vejo que o louvor, ele faz com que eu esteja muito mais próxima da presença de Deus. Por exemplo, eu já acordo, começo a louvar lavando prata ali, meu filho também já começa lá o irmãozinho pentecostal. Luxo, é sobre isso. E aí eu acho que para mim ter uma vida ativa com meu esposo, com meu filho, com a minha família, e não deixando de abrir mão da minha vida espiritual, eu sempre coloco ela à frente, sabe? No meu dia a dia, eu prego, na verdade, que para que as coisas andem bem, eu preciso estar bem espiritualmente. Para que eu esteja bem espiritualmente, eu buscar Deus no meu dia a dia, na minha rotina. Porque se eu fosse deixar para buscar Ele somente em um dia de domingo, ou em um dia de ensaio da igreja, ou numa sexta-feira de oração, seria muito mais complexo eu estar bem em outras áreas. E isso, para que eu vim descobrir isso, eu precisei passar por muitos momentos difíceis para mim entender que não, eu preciso fazer isso para que o meu relacionamento vá bem. Inclusive, temos um grande testemunho no nosso relacionamento, fica para outros episódios, outros momentos. E hoje eu entendi isso, que eu preciso estar bem, buscar a Deus no meu dia a dia. Que é o tempo que eu tenho para servir ao Senhor com excelência. Ele quer, na verdade, a gente por inteiro, né? E eu busco fazer isso na minha rotina. Você consegue exemplificar sobre essas situações difíceis que você viveu? O que você percebeu que você precisava mudar para você conseguir sair dessa situação e conseguir organizar melhor o tempo e as prioridades? No caso, em relação do casamento, do filho... Do que você se sentia à vontade para contar. Para que, repete? Você falou que você viveu momentos difíceis. Sim. Conciliando ali seu tempo para estar presente em todas essas funções. E aí, sim, eu queria saber o que você percebeu. Eita, eu acho que se eu construir esse hábito, ou se eu mudar essa atitude aqui, eu consigo organizar minhas prioridades melhor e não vou estar numa situação cansativa ou emocionalmente exaustiva de novo. Primeiro que, assim, Deus, ele trabalha de forma perfeita, né? Eu sempre fui muito ativa em questão de trabalho, de tudo. E o meu esposo, ele orava muito para que chegasse um momento em que eu não precisasse trabalhar tanto e que ele fizesse isso ao invés de mim, para que eu pudesse dar mais prioridade ao meu filho, à minha casa e tudo mais. E recentemente até chegou um tempo que eu nunca tive isso de crise de ansiedade e quase um início de depressão. Eu cheguei em um momento que, recentemente, eu me deitava e não conseguia me levantar. Não conseguia respirar direito. E eu comecei a falar com Deus. Deus, eu nunca passei por isso. E eu sinto que eu preciso abrir mão de alguma coisa para mim se sentir melhor e buscar mais, com mais intensidade ao Senhor. E eu percebi que eu estava em um início de ansiedade, passando mal de repente, e aí foi nesse momento que eu fui buscar assim no íntimo com Deus para que eu pudesse abrir mão de algo. E aí eu decidi abrir mão de algum trabalho para que eu pudesse dar mais prioridade à minha família e também ao meu ministério, né? E foi através de um momento difícil como esse, de forma resumida falando, que eu consegui conciliar, né, tudo que eu vivo, os trabalhos, a rotina. Perfeito. Eu pergunto porque eu também, esses dias, minha filha, eu cheguei à beira da loucura. Porque eu fui nessa de acumulando atividades, e era atividades ministeriais, e era o trabalho, os estudos e a vida. Não é fácil, não. E aí, se a gente não cuida, porque eu acho que principalmente as mulheres têm essa tendência a acumular atividades. E tem que estar presente em casa, como esposa, como mãe. E aí também tem a vida do trabalho e os estudos. Enfim, a vida social, que a gente também tem uma vida, né? Ainda tem essa parte, tem que a gente viver tem uma vida. um pouco, não é só funções. E a gente tem essa tendência a acumular tantas atividades, só que se a gente não consegue organizar o tempo de maneira clara e priorizar as coisas, cada coisa no seu espaço, precisa ter tempo para minha vida espiritual, precisa ter tempo para o trabalho, precisa ter tempo para a vida, a gente
fica desorganizada e a Sim. gente afeta as nossas emoções. E aí, minha filha, quando eu vi que eu estava chegando na beira do burnout, eu disse, não. E aí comecei também a fazer as minhas seleções de prioridades, porque se a gente só se acumula, a gente pode até entregar um bom serviço nas coisas que a gente se propõe. Mas se a gente não tá bem uma hora, os serviços vão parar de atender aquela excelência. Foi desse jeito que aconteceu. Minha filha, é babado. Aham. E se a gente não se organiza, as coisas vão parar de atingir aquele nível de excelência que a gente tinha e a gente também se perde de si mesmo, a gente se perde das coisas que fazem sentido pra nós e a gente precisa aprender a equilibrar. Cada coisa tem a sua fase, principalmente quando a gente tá falando de caminhar com Deus também. Deus, ele não quer a exaustão de nós, mas ele quer que a gente, primeiramente, a gente seja filho. Então, que a gente obedeça o tempo perfeito pra cada coisa. Então, Deus tem um tempo determinado pra tudo aquilo que ele coloca na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a ver a voz do Senhor pra saber quando é o tempo de ir, quando é o tempo de parar, quando é o tempo de começar novas coisas, quando é o tempo de encerrar. E o Senhor vai sendo fiel e justo e cuidando de nós o tempo inteiro. Ele e cuida nos detalhes. É isso aí. A gente vai sendo moldada e ouvindo a voz de Deus. Então, esse é o essencial. A gente aprender a ouvir a voz de Deus para poder seguir nos caminhos que ele preparar para nós. E ele vai sendo fiel e não nos desampara nunca. E não seguir as nossas próprias vontades, né? Porque a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas não é bem assim que funciona. Ele quer um coração disposto para tudo, para servir a família, no ministério, mas a gente precisa estar bem para isso. Então, a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo. Mas, como diz na palavra, o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Amém. E é sobre isso. Luxo. É verdade. E a gente, assim, até às vezes como líder de ministério, a gente quer, por ser uma pessoa muito ativa, a gente tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, vai ajudando aqui, ajudando ali, aí vê outra pessoa precisando de ajuda em outro lugar e vai também ajudar. Aí tem um momento que a gente tem que dar uma parada e tanto, a gente tá conversando, né? Tanto na nossa casa, como na nossa igreja, tem que parar e falar, rapaz, será que outra pessoa também não pode me ajudar nisso? Sim. Será que outra pessoa também não pode me ajudar a fazer isso? No caso, na parte de casa, será que meu esposo, sou esposo, será que minha esposa não pode ajudar nessa área? No caso do ministério, será que alguém da igreja não poderia vir me ajudar a fazer isso? E tentar... como é que eu posso dizer? Equilibrar, né? Passar algumas cargas para as outras pessoas. Sim, verdade. Para que a gente possa ter também essa vida saudável, né? Uma vida mais equilibrada ali, não cheia de coisas, cheia de pressão sobre a gente. Até porque, novamente, né, pro Senhor, quando a gente fala também de serviço na obra de Deus, mas em todas as coisas, porque quando o Senhor nos leva para servir na casa dele, mas na nossa casa também, ele espera que a gente mantenha uma postura cristã, que a gente mantenha a presença do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas. O Senhor não espera de nós que a gente consiga conquistar o amor dele, ou consiga conquistar a salvação ou qualquer coisa através de mérito e esforço, mas ele precisa como você falou, um coração disposto. E isso não significa se sobrecarregar e se encher de tarefas. Isso significa ter um coração obediente. Então, saber ouvir o que é pra gente fazer, o que é pra gente, ok, já aprendi o que eu precisava aprender aqui, agora é hora de delegar a tarefa. Eu levei um tempo pra entender isso, que eu não precisava ser responsável por tudo. Inclusive, meu esposo é quem mais pega no meu pé pra isso. Mas a gente tem que entender, porque senão chega um momento que você se sente justamente sobrecarregada. Sim. Eu queria agora também te perguntar sobre a questão da criação de filhos. Sim. E fazendo uma conexão também com a sua presença digital, que é muito importante, né? Você já falou que vocês tomam algumas medidas, escolhem melhor o que vocês vão postar ou não. Mas como é... Porque ter uma criança pequena deve ser interessante de saber conciliar com ele também aquilo que vai para a internet. Como é a relação de vocês, entre você e seu filho, com a internet? E quais são alguns cuidados que você toma, especificamente falando sobre meu filho, quando ele vê o celular, ele fala, mamãe, manda se inscrever no canal. Ele já gosta bastante disso, sempre que eu pego o celular para gravar. Acredito que por ver também, né, a gente gravando, a gente, no caso eu, e ele também é assim... muito apegado a mim. Tudo que eu, louvor, ele gosta também. Só que a gente procura também deixar um pouco distante das telas, né? Uma coisa difícil hoje em dia, mas é extremamente importante para que ele venha entender também uma vida de uma criança, como ela deve ser, né? Brincar e tudo mais. E, no mais... a gente tenta colocar ele nos caminhos do Senhor, justamente como a Bíblia fala, né? Ensina o caminho que o seu filho deve andar, que é nos caminhos do Senhor.
De forma simples, no nosso testemunho dentro de casa, no dia a dia, ele vai aprendendo, né? Como ele deve se comportar, o que é certo e o que é errado. Baseado nisso, assim, qual que você observa que é o maior desafio de fazer o equilíbrio entre a criação, o mundo digital, os princípios cristãos hoje em dia? Num caso, para ele entender o que o que são os princípios. Sim. Então, acredito que ambientes que ele venha frequentar, é muito importante saber onde é que a gente leva a criança, né? Pra ele entender o que é que ele tá vendo. E, na verdade, a criança, ela não entende o que é certo e errado. A gente vai ter que explicar, né? De forma que ele possa entender melhor. Então, é muito importante saber o ambiente que a gente está frequentando, saber o que falar, o que dizer. E é mais isso, né? No dia a dia a gente vai aprendendo, tanto ele vai aprendendo com a gente, como a gente com ele, para poder ir explicando o melhor caminho, a melhor forma de ele crescer nos caminhos do Senhor. Sim. É como a gente falou, principalmente no outro episódio aqui, né? O exemplo, ele arrasta. Sim. Então, é indispensável que antes da gente querer ensinar para as crianças, eu não sou mãe, mas eu lido com crianças, tem essa linha, antes da gente querer ensinar com palavras, a gente precisa demonstrar através do exemplo. É preciso que a gente viva para poder transmitir para outras pessoas aquilo que a gente vive, para que elas possam ouvir não somente o que a gente diz, mas elas possam ver refletido na nossa vida aquilo que a gente considera como princípio, como valor e como importante. Exatamente. E você, como uma pessoa que influencia muitas mulheres na sua rede social, inclusive a minha esposa acompanha você, né? Você, como uma pessoa que influencia muitas mulheres nas redes sociais, qual a mensagem assim, que você está tentando passar hoje? Assim, digamos, vou gravar um story falando, tô querendo falar para vocês isso. Qual seria a mensagem que você queria passar para elas? Para as mulheres, no caso? Isso. Yes. Eu não sei se a grande maioria das mulheres que me acompanham, elas são cristãs, mas já falando para as que me acompanham que não são, entendam, né, que o melhor caminho é o do Senhor para a gente estar. E para as mulheres que me acompanham, que são cristãs, que têm um propósito, sabem qual é o propósito de Deus na vida delas, o que eu tenho a dizer é que sigam esse propósito. E se vocês ainda não usam as redes sociais para falar sobre isso, sobre Deus, falar sobre Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através dele a gente pode alcançar o inimaginável, né? Porque o Senhor, Ele faz coisas perfeitas. Se você já entende qual é o seu real propósito nos caminhos do Senhor, é muito importante falar sobre isso nas redes sociais, que a gente não vê tanta gente pregando o evangelho. E a palavra diz que nos últimos tempos, né, nos últimos dias, o evangelho iria se espalhar, e Deus está só esperando corações dispostos, assim como o meu, como de todos nós que estamos aqui, para falar sobre ele, né? E adiantem para falar para Jesus voltar logo. É isso aí. É verdade. Hoje eu estava até conversando com um rapaz, acho que foi em um podcast que a gente gravou com o pastor que veio no congresso. Ah, sim. Pastor... É com V, Vilmário. Vilmário. Pastor Vilmário. Ele veio aqui e falou, rapaz, muito boa a equipe de mídia de vocês. E a gente entendeu isso, né? Que a ferramenta, a mídia em si, redes sociais, a gente pode ter um alcance muito maior do que Com a gente certeza. tinha antes com o face a face, né? Ali conversando. Nem eu, na verdade, já dentro das redes sociais já há bastante tempo, às vezes eu não consigo imaginar a dimensão que tem, né? De possibilidade de alcançar. Tem gente que às vezes chega, eita, eu te acompanho no Instagram, aí eu fico com vergonha assim, até meu Deus, eu nem imagino, sabe? Assim, tudo... O impacto que pode causar, né? Isso, verdade. Muito Justamente, impactante. acho que por causa dessa ausência de enxergar as pessoas, porque quando a gente tá olhando o celular, a gente tá acostumado a ver os números. Mas a gente não pode esquecer que aquele número São significa uma pessoa que tá Uhum. te vendo, que tá te acompanhando, e isso é muito importante. E você já meio que adiantou a nossa próxima pergunta, mas se você puder ser um pouco mais específica para mulheres cristãs que querem começar a produzir conteúdo, mas elas se sentem inseguras ou não sabem exatamente o que fazer, qual conselho você poderia deixar para elas? Assim, às vezes elas podem se olhar e imaginar que não estão preparadas, né, para começar a publicar e falar sobre isso nas redes sociais. Mas é justamente no despreparo, no momento que você pensa que, não tô pronta, que Deus lhe usa para falar com as pessoas, né? No momento, por exemplo, de dor, de um momento que esteja sendo difícil na vida da pessoa, é justamente nesse momento que Deus usa a gente nas redes sociais para falar com outras mulheres, outras pessoas que nos acompanham. Por exemplo, eu posso estar no meu pior momento ali e desabafar nos meus stories.
É nesses momentos que eu recebo vários directs de pessoas dizendo que se identificaram. Deus usou a minha vida para edificar a vida dela, para evangelizar, entendeu? Então, são nesses momentos que Deus costuma falar com outras pessoas, né? Que é através da nossa dor, através do nosso momento e também dos nossos testemunhos de vitórias, enfim. Mas o que eu digo para as mulheres que querem começar, né, a usar as redes sociais para isso é que não espere, eu ganhei um carro, eu conquistei uma casa para poder falar sobre Jesus. Não, fale dele no momento em que você pensa, não, eu tô passando pelo meu pior momento, mas é justamente nele que Deus vai usar para edificar vidas. Perfeito, Sim, que legal. sim, verdade. Às vezes até gente, digamos assim, anônimas, né, que não gravam conteúdo, impacta vidas e tem pessoas que se espelham naquela pessoa, mesmo ela não gravando conteúdo, mas tem pessoas que olham para ela e falam, rapaz, aqui é uma pessoa para me espelhar, aqui é uma pessoa para me seguir, é uma pessoa referência. Pelo relacionamento. Né? E às vezes a gente não sabe. A gente não sabe que tem pessoas que se espelham na gente, mesmo a gente sem gravar conteúdo, né? Eu mesmo, às vezes até me falo, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu mesmo tenho, assim, não é medo, mas eu tenho que aprender a gravar mais, a postar mais. Eu posto um vídeo ou outro perdido lá na rede social, eu tinha até vergonha de gravar a história. Quem me ajudou com isso foi Rayane. Não sei se você conhece a Rayane Tamares. Minha amiga. Ela foi, a gente tava acho que era na Sparkles, eu contando pra ela, eu tenho vergonha de fazer isso. Ela foi, puxou o celular, estamos aqui quando você aí, tá puxou vendo? pra mim, aí foi que eu desenrolei lá. Ela tá vendo que é fácil, é só você querer. Só basta querer. E a gente não tem que estar esperando um momento perfeito pra isso, né? A gente tem que ir fazer. A palavra nos diz que ele nos deu espírito de ousadia, não de temor. Lúcio. E não temos que estar esperando um momento perfeito. Que nem muita gente fala, eu tô esperando eu me livrar disso pra poder aceitar Jesus, tô esperando me livrar disso pra poder me batizar, tenho que melhorar isso aqui pra poder fazer isso. Fala, rapaz, venha do jeito que você tá, que Cristo vai te capacitar, que Cristo vai te dar estratégias, que Cristo vai fazer acontecer aquilo que ele tá pedindo pra você fazer. Se ele pediu pra você gravar, você grava. Se ele tá pedindo pra você pregar, você prega. Se tá pedindo pra você louvar, você louva. Se tá pedindo pra você interceder, interceda. Mesmo você orar, se ajoelha e começa a falar como se estivesse falando com uma pessoa normal que você tá falando. Até isso, pessoa, né? se ajoelhar e orar, um momento ali que a gente grava dentro da igreja, uns stories dentro da igreja, incentivar outras pessoas que às vezes estão lá nos acompanhando, aí vê uma história na igreja e já imagina, é aqui que eu deveria estar. E querendo ou não, isso já é uma forma de evangelizar a pessoa, né? Sim. As redes sociais é espelho. Isso, e tem muitas pessoas também que já conhecem o evangelho, mas hoje estão afastadas e vê os nossos stories e já se espelha. Não, ela tá fazendo certo, eu também deveria estar ali naquele local. Então, até de postar uma história dentro de uma igreja ou orando, evangelizando, já é uma forma de levar a palavra do Senhor. Sim, se você não gosta de aparecer, você pode estar compartilhando textos de Isso. pregações. Isso também. E tem muita gente que é impactada através disso também. Inclusive, você compartilhar os cortes do podcast, do Evancast. Fica aí, né? Aquele lembrete, bem legal. Aí a gente pode estar usando de várias formas, tanto para pegar e compartilhar as mensagens que os produtores de conteúdo fazem, como se você mesmo produz seu próprio conteúdo falando de Cristo. Sim. Inclusive, no podcast anterior que a gente fez com a mãe do pastor Sidney, ela contou que uma pessoa, acho que foi esse ano ainda, né, que o pastor Sidney foi para os Estados Unidos esse ano. Esse ano ainda foi uma moça lá em São Paulo. Foi impactada através de uma live aqui. Uma live da igreja, ela estava assistindo. Recebeu uma cura, uma libertação. Uma cura, e ela veio até aqui. Tá vendo? E ela queria se encontrar com o pastor, mas eles não estavam. Aconteceu uma vez de eu ir louvar em uma igreja lá no BTN2. E aí veio um pregador de Portugal. Aí ele já me conhece assim, aí ele falou, você ainda cria conteúdos, né, pra internet, louvando? Eu falei, sim. Aí ele, continue, minha filha, porque tem gente lá no Portugal assistindo seus vídeos. Eu falei, tá vendo que a gente não imagina a dimensão de onde a gente pode chegar através da palavra. Uau, que e massa. através do louvor. É isso aí. Sim, verdade. Ainda falando sobre criar coragem, começar a fazer, né? E usar os dons e talentos. Eu gosto de pensar o seguinte também, que nós viemos para a Terra com uma função. Nós estamos aqui na função de mordomos, servir a Deus. A gente não é dono de nada, a gente não é dono da nossa vida, a gente não é dono dos nossos talentos, a gente não é dono dos nossos recursos materiais ou imateriais que Deus colocou na nossa vida. Nós não somos donos de nada disso. Mas isso ali é Deus confiando aquilo que Ele... Em nossas mãos. Exatamente, confiou todas essas coisas na nossa mão. E é o nosso serviço, é a nossa função, é ser mordomo, servir a Deus através
dessas coisas que ele deixou na nossa mão, desses recursos, sejam materiais ou de talentos, de dons, e a gente precisa não desperdiçar. A gente precisa utilizar, se ele nos deu um talento de comunicação, um talento de habilidade de relacionamento, a gente precisa utilizar isso para a glória dele. Se ele nos deu um talento de louvar, de pregar, de fazer, seja lá o que for na casa do Senhor, a gente precisa fazer para a glória dele. Todos os recursos que o Senhor colocar na nossa mão, a gente precisa utilizar para buscar a glória do Senhor, porque no final das contas nós somos mordomos e precisamos usar o serviço, os recursos que ele deu Os na dons e nossa talentos, mão né? para a glória dele. Sim, com certeza. Até porque também quando ele fez a gente, quem criou a gente foi Deus. Ele criou a gente com um propósito e com todas as características que a gente tem hoje, ele já sabia que a gente tinha. Ele já sabia que a gente ia ser bom no louvor, quer dizer, vocês, né? Porque eu não sei. Não, Pedro, ele tem o dom do canto. O povo começa a louvar, ele fica lá no canto. Eu fico lá no canto da mesa de som ali, só ajustando. Que sabia que a gente teria dom de louvor, que teria dom de pregação, teria dom de relacionamento, assim, com as redes sociais. Sim. Então, ele sabia que você ia ter isso. Então, ele criou com um propósito de ser usado. Não foi para ficar ali guardado e ser enterrado. E quando ele vinha perguntar, e aí, o que foi que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que foi que você fez? Não, eu enterrei aqui porque eu tinha medo. E isso não dá. E a gente também, quando a gente se envolve, começa a usar, a gente multiplica esses dons. Multiplica, vê Thalita aí. Thalita começou dançando. Babado. E foi multiplicando os dons. Ele estava até comentando sobre isso, né? Com Maria José. Foi multiplicando, foi crescendo e está servindo a Deus cada vez mais, com mais dons, com mais talentos. Não é não, Thalita? Babado. E é sobre isso aí. Eu recebi uma notícia muito triste aqui no nosso ponto imaginário que a gente ficou de colocar desde a primeira temporada, né? Mas enfim... Daqui a algum dia chega. Que o nosso papo está caminhando para o fim. Tava tão bom, foi fluindo, foi acontecendo. Mas eu fiquei sabendo que Pedro ainda tem uma curiosidade. Exatamente. Pra gente encerrar, qual a palavra que você deixaria para as mulheres que estão tentando equilibrar fé, família, propósito em meio a tanta correria no dia a dia? Então, a palavra que eu tenho para deixar é: vocês não precisam ser perfeitas em tudo. Como a gente já havia conversado aqui, diante de tantas funções, né, que nós temos, o Senhor, ele vai nos ajudando em cada área delas, né? Tanto na nossa caminhada cristã com o Senhor, a criar os nossos filhos, a ser uma boa esposa, a servir com excelência. A gente não precisa ser perfeita, mas dessa forma, tendo um coração disposto, como foi falado aqui, o Senhor, ele vai nos ajudando a dar conta de tudo que ele colocou em nossas mãos, assim como você já falou. E não deixem, né, de servir ao Senhor com excelência, que isso para mim é o ponto principal. Mesmo diante do cansaço, a gente chega lá, serve ao Senhor e Ele renova nossas forças para no dia seguinte, como fala na palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia seguinte, o Senhor renova nossas forças e a gente consegue dar continuidade a tudo que Ele colocou em nossas mãos. Então, nós não precisamos ser perfeitas, mas o Senhor, Ele nos ajuda e nos capacita. Amém. Amém, amém. E, infelizmente, estamos chegando no final. Mas foi muito bom, assim, a gente poder ouvir sobre tantas coisas que às vezes a gente até nem imagina, né? Quem tá online te acompanhando e poder conhecer um pouco mais de você, da sua história. Do off, né? Exatamente, daquilo que você tá construindo. E, assim, muito obrigada por você ter vindo hoje compartilhar Eu que agradeço pelo convite. Que, inclusive, esse convite, eu tava conversando com meu esposo, é uma das promessas de Deus na minha vida. Que legal! Eita, glória. Foi uma das promessas de Deus na minha vida. Inclusive, antes de ontem, eu tava em uma live, aí o pastor começou a pregar e disse que tem uma pessoa aqui que ela vai aparecer na TV, enfim, na internet, falando. E no mesmo dia que eu conversei com vocês hoje sobre uma pessoa que Deus usou para falar sobre os desfiles que eu participava, essa mesma pessoa havia comentado que me via dessa forma que eu tô aqui hoje. Então, para mim, isso é um cumprimento da palavra de Deus também. Amém, glória a Deus. amém, Então, se Deus Deus quiser, esse podcast vai alcançar e edificar Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso aí, fica anotado, viu? O testemunho também, que a gente está contando, que você vai contar para nós em algum momento. Nós vamos esperar. E, novamente, muito obrigada, assim, por você ter compartilhado sobre sua história. Fica também aqui as portas abertas pra gente ouvir os outros testemunhos que a gente tá aqui aguardando sobre sua vida, seu casamento também. Foi muito bom te receber aqui e é isso aí. Obrigada. Obrigada a
vocês. agradecer também você ter aceitado o convite pra cá. É uma honra receber você aqui. E eu tenho certeza que vamos gravar mais episódios. Contar esse testemunho aí que ela ficou devendo. Não foi isso essa aí. vitória. Tem que trazer ele da próxima. Fazer com um casal aqui vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E queria agradecer. E também ao seu esposo que tá ali apoiando, tirando fotos, fazendo os vídeos. Luxo, é sobre ter um cameraman, entendeu? Pois é, tem que ter esposo de blogueira. Luxo, é blogueiro também. Mas é isso. Mas eu tô triste com uma coisa. Eu também, eu tô profundamente chateada. Essa pessoa que está ali nos assistindo Poxa. e até agora não deixou o like no vídeo. Cara, o que te falta? Você já ouviu histórias, você já ouviu testemunhos, você já foi edificado. Então, antes do nosso episódio acabar, esse é o lembrete pra você dar o like nesse vídeo e aproveitar o botão ali do lado, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque toda segunda-feira, às 19 horas, o seu celular vai fazer este som. Plim! E você vai saber que tem episódio novo do Evancast no ar. Além disso, nós não estamos somente aqui no YouTube, estamos em todas as outras redes sociais. Quais são, Pedro? Exatamente, estamos no Spotify, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. No Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes maravilhosos para você, conteúdos com propósito para edificar a sua vida. No Spotify com um podcast em áudio e também tem vídeo também lá, viu? É isso aí, é arraso duplo. Então você não pode ficar de fora, não pode parar de acompanhar. Acompanhe, tem muita coisa boa para você. Isso aí, compartilhe também. Não guarde a bênção só pra você, mas abençoe a vida de outras pessoas também. E agora, olhando para essa câmera do meio, é que a gente fica aqui com esse episódio, mas a gente se vê na próxima segunda-feira, às 19 horas. Tchau, pessoal! Valeu!